Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula introdutória de Direito Empresarial. Lembrando que é um conteúdo que nós já vimos no presencial e essa aula está sendo gravada como reforço aí no período de quarentena do Covid-19, tá bem? Vamos lá. O que é o direito empresarial? A gente vai ver o contexto histórico, né, a cronologia histórica, as obrigações do empresário, quem que é o empresário, né? E toda essa parte conceitual. Então, vamos lá. O direito comercial ou direito empresarial é um ramo do direito privado, né, que pode ser entendido como um conjunto de normas disciplinadoras de atividade negocial do empresário ou de qualquer pessoa física ou jurídica, porque o empresário se enquadra nas duas situações, dependendo da modalidade, destinada para fins de natureza econômica, desde que exerça essa atividade de forma habitual e dirigida à produção de bens ou serviços ou circulação desses bens ou serviços conducentes aí com os resultados patrimoniais lucrativos ou não. Mas antes de iniciar falando sobre conceito, né, e trazendo um pouquinho da doutrina, vamos falar um pouquinho da evolução histórica do direito empresarial. Uma parte da doutrina entende que essa evolução ocorreu em 3 fases. Então, vocês podem ficar tranquilos que não tem muita coisa histórica aí para a gente ver. A primeira fase da evolução do direito comercial no período, né, ocorreu lá por volta do século XII ao século XVIII, que é chamado período subjetivo corporativista. O que ocorria nesse período, pessoal? Um surgimento de corporações de ofício, que eram organizações que agregavam profissionais, alfaiates, ferreiros, artesãos, carpinteiros e ourives. Então, era o comércio do período. Na segunda fase, que é pós-século XVIII, né, considerado o período objetivo, ou chamada fase objetiva dos atos do comércio. Nesse período, existia um rol taxativo quais eram dos atos de comércio, quais eram as atividades que eram consideradas comércio desse período. Com o advento da burguesia e do liberalismo, caem as corporações. E a Revolução Francesa acabou que representou uma ascensão de classe da burguesia e derrotada aí pelos mercadores e corporações. O marco se dá através do Código Napoleônico de 1807, que disciplina quais eram esses atos de comércio. E a terceira fase, que foi posterior, né, que é a fase de teoria de empresa, em 1942 ocorreu uma unificação das matérias civil, trabalhista e comercial, com a elaboração do Código Italiano, que deixou de lado a figura tradicional aí do comerciante e passou a definir quem que era o empresário, entrou os primeiros conceitos aí de empresário. O vigente Código Civil, né, de 2002, criado aí pela Lei 10.406, ele reuniu em um só corpo legislativo as obrigações civis e comerciais. Nossa Constituição também traz a disposição sobre direito comercial, lá no artigo 22. Não atrapalha em nada a autonomia do direito empresarial, apesar de estar previsto lá no Código Civil, tá bem? Nossa disciplina tem essa autonomia pelos atos. Professora, mas aí vocês vão me perguntar, professora, é direito empresarial ou direito comercial? Gente, não há um consenso doutrinário sobre a nomenclatura. Parte da doutrina, ela entende que o direito, né, empresarial ele é mais amplo, por abarcar qualquer atividade econômica exercida com profissionalismo e habitualidade, tendo intuito lucrativo e finalidade de produzir ou fazer circular bens ou serviços, que é um dos conceitos aí trazido pelo Código Civil. Não apenas atos de comércio, né, corrente aí que deu origem à terminologia de direito empresarial. Eu também entendo como, sou parte dessa corrente doutrinária como direito empresarial. Mas a nossa Constituição e algumas outras leis específicas, né, ainda tratam como direito comercial. O Código Civil de 2002, ele unificou os diplomas empresarial e obrigacional. Mesmo com essa unificação, ele continua sendo um ramo de direito autônomo, por possuir princípios, normas e regras próprias. A Constituição Federal, lá no artigo 22, ela trata da nomenclatura do direito comercial. Existe também o Código Comercial de 1850, bem antigo, né, gente? Que trata do comércio marítimo.
Existe também a Lei Uniforme de Genebra, da letra de câmbio e notas promissórias, que regulamentam aí uma parte do direito cambiário, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E também tem a Lei 7.357 de 85, também não muito nova, né? Que trata da Lei do Cheque, também das obrigações de direito cambiário, tá bem? Dinâmicas aí do direito civil empresarial. O direito civil, para vocês entenderem todo o contexto, ele é mais estático, é movido pelas necessidades particulares, compra e venda, casamento, maioridade, filhos. Então, né, ele é muito amplo nesse sentido. O direito empresarial, ele trata de relações mais dinâmicas da vida mercantil. Contrata-se reiteradamente várias vezes, né? Contrato de distribuição, contrato de franquia, de fornecedor, know-how, compra e venda de automóveis para uma concessionária. Então, ele tem algumas relações mais voltadas aí para a questão dinâmica do direito empresarial. Quais são os objetos aí do direito empresarial hoje? O objeto é essencialmente regular as relações do empresário e dispor sobre as regras das sociedades empresariais. O direito empresarial, gente, ele alavanca o desenvolvimento dos negócios em razão dos instrumentos que colocam à disposição para as operações, atendendo assim às necessidades dos empresários com suas normas e diversos tipos de contratos, porque cada atividade exerce, né, uma produção, uma circulação, de uma atividade diferente, uma situação diferente. Então, ele alavanca todo esse desenvolvimento desses diversos negócios hoje que ocorrem no mundo, né? Dentro dessa atividade empresarial, segundo a teoria de empresa, qualquer atividade hoje pode ser considerada empresária. Tudo vai depender de como ela é exercida. Não é mais um rol como existia lá no surgimento, né? Um rol taxativo de direito comercial. Hoje não existe mais esse rol taxativo. Qualquer atividade pode ser considerada comercial ou não, dependendo da atividade. Essa teoria, que é a teoria de empresa, ela também abandona o conceito de comerciante e passa a usar a questão do empresário, né? O termo do empresário. Vou trazer aqui um conceito de Fábio Lioux Coelho, que é um dos principais aí autores que eu costumo citar aí nas minhas aulas, né? Ele fala que o direito comercial, ele cuida do exercício da atividade econômica organizada de fornecimento, né, de bens ou serviços, denominada empresa. E seu objeto é o estudo dos meios socialmente estruturados de suspensão, de superação de conflitos, de interesses envolvendo empresários relacionados às empresas que eles exploram. A empresa e a atividade empresarial, ela vem da noção inicial que a empresa advém da economia ligada à ideia central de organização dos fatores de produção, que envolvem, pessoal, capital, envolvem trabalho, envolvem a natureza da produção, para a realização de uma atividade econômica. Juridicamente falando, a empresa nada mais é do que uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens e serviços. Portanto, trata-se de uma atividade, isso é um conjunto de atos destinados a uma finalidade comum, que organiza esses fatores de produção para produzir ou fazer circular esses bens ou serviços. Bastante conceito, né, gente? Mas é assim mesmo. Direito empresarial, parte inicial, introdutória, é isso mesmo. O todo, né? Quais são os sujeitos aí da atividade empresária, para vocês entenderem? O principal sujeito da atividade empresária é o empresário. E o conceito do empresário está disposto lá no 966 do Código Civil. Sugiro uma leitura aí para aprofundar os estudos de vocês. Lá no Código Civil 966, ele fala o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente, isso é importante, a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E no parágrafo único, ele traz uma exceção. A exceção do parágrafo único trata do profissional intelectual. Então, lá no parágrafo único, ele fala o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício
da profissão constituir o elemento de empresa. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre o profissional intelectual. Quem se enquadra nessa linha de profissional intelectual, pessoal? Advogados, médicos, dentistas, psicólogos, produção de natureza científica, literária, artistas, todos esses, desde que não tenham elemento de empresa, não são considerados empresários, porque eles exercem a profissão intelectual, através do seu conhecimento, eles fornecem o serviço. O que mais? O empresário, ele pode ser tanto pessoa física, que aí é na modalidade de empresário individual, como pessoa jurídica, que hoje entra na modalidade do EIRELI ou EIRELI, né? Cada um fala de uma forma. Ou mesmo aquele que exerce sociedade empresária. Então, vamos lá. O empresário individual, ele é a pessoa física. Lembrem-se disso aí, quem estiver fazendo prova ou estudando para concurso. Ou para as provas. Empresário individual, pessoa física. Em que modalidade ele entra como pessoa jurídica? Na modalidade EIRELI ou sociedade empresária. Qualquer atividade pode ser empresária hoje, ressaltando, né? Não existe um rol taxativo, desde que seja exercida com a habitualidade. O que é habitualidade, pessoal? Frequência, né? Não pode ser de forma esporádica para exercer, então tem que ter uma frequência. De forma organizada, que está lá no conceito, né? E lembre-se que quem é sujeito de direitos e obrigações é o empresário. A empresa não é pessoa. Então, quem é o sujeito de qualquer penalidade sempre vai ser o empresário. Quais são os requisitos, então, para que exerça, né, para a empresa ou para o empresário? Primeiro, exercer profissionalmente, exercer uma atividade específica, de forma econômica, de forma organizada, para a produção e circulação de bens ou serviços. O que seria o profissionalmente? Gente, exercer hoje uma atividade de forma profissional tem relação com essa habitualidade que eu tenho citado. Uma pessoa que distribui doces, sei lá, vou para um bairro específico, ela não pode ser considerada um profissional no ramo de doces, pois ele faz de forma esporadicamente essa distribuição. Ao contrário de uma pessoa que faz bolos para festas e vive disso, bolos, doces para festas. Se é uma situação com frequência, tem habitualidade, então ele tem a questão do profissionalismo. A atividade, o que é atividade? Atividade nada mais é do que um sinônimo de empresa. Empresa é a atividade, não o local físico onde ela está sendo desenvolvida, que seria aí o estabelecimento. Não é sujeito de direitos, ela não tem personalidade jurídica. A empresa é o objeto dos direitos. Lembrem-se disso na hora de reforçar os estudos de vocês aí, que vocês têm aí a apostila também. Econômica. O empresário, ele visa o lucro. Claro, todo mundo, ninguém abre uma empresa que tem o objetivo de ter prejuízo, né? Todo mundo, ao iniciar uma atividade econômica, ela tem o intuito do lucro. A atividade empresarial pode até não ser lucrativa em alguns determinados momentos, mas sempre tem que almejar o lucro, se manter no mercado, crescer no mercado, desenvolver no mercado e, claro, ter lucro. A questão da organizada. Para ela ser organizada, é aquela atividade que conjuga os 4 fatores de produção capitalista, que seria a mão de obra, os insumos, o capital ou a tecnologia, que hoje nós temos empresas, né, em todos os ramos aí, de atividade, que nós chamamos aí de know-how também. O empresário, ele dispõe desses 4 fatores de produção da melhor forma que lhe convém, depende da atividade que ele exerce. Da mesma forma, é mais conveniente que desenvolver atividade aí na sua empresa. Produção de bens ou serviços, que é a produção nada mais é do que a fabricação de produtos ou mercadorias, né? Toda atividade de indústria é, por definição, empresarial. Produção de bens ou serviços, por sua vez, é uma prestação de serviço. Ou circulação de bens ou serviços, que seria a última terminologia, que é a atividade, nada mais é do que aquela atividade de circular os bens do comércio, né? Que é a do comércio, que em sua manifestação originária ia buscar o bem de um produtor e trazê-lo até o consumidor. Você faz isso através de um representante comercial, ou você compra direto da fábrica, né? Direto do atacado, que nós chamamos, né? É uma atividade aí de intermediação.
Entenderam, pessoal, até aqui? Então, vamos lá. Quem que é o empresário individual? Quando uma pessoa resolve exercer uma atividade empresária sozinha, denomina-se empresário individual. Lembre-se, empresário individual é pessoa física. Mas existe a modalidade do EIRELI, que é empresário individual de responsabilidade limitada. Nesse caso, é considerado pessoa jurídica. Quem pode ser empresário, pessoal? Lá no artigo 972 existe, né, ou ele impõe, na realidade, 2 requisitos cumulativos. O que significa isso, professor? Tem que existir os 2 requisitos em conjunto. Pleno gozo da capacidade civil. O que é o pleno gozo da capacidade civil, pessoal? Maior de 18 anos ou 16, acima de 16 anos, desde que emancipado judicialmente. E o segundo requisito cumulativo é a ausência de impedimentos. O que seriam os impedimentos? Vamos lá, eu vou trazer um rol para vocês de impedimentos que tem previstos, né? Primeiro, servidor público, seja civil, federal, municipal, estadual, ele não pode ser empresário, até por conta da atividade que ele exerce, né? Os falidos não reabilitados são aquelas pessoas que tiveram sua falência decretada, ainda estão pagando aí os credores, então como ela não terminou, então ela não está reabilitada ainda para exercer novamente a atividade empresária. Militares na ativa das Forças Armadas, polícias militares também são impedidos. Os penalmente proibidos, pode ser empresário, seja pessoa física que foi condenado e proibido de exercer atividade, condenado criminalmente e proibido de exercer atividade. Magistrados também não, até por uma questão, né, de conflito aí de interesses. Médicos relacionados ao ramo farmacêutico, entra também questão de conflitos. Leiloeiros, devedores do INSS. O devedor do INSS, gente, é aquele que não recolhe contribuições durante um tempo de trabalho. Os incapazes, ou seja, menor de 18, salvo o emancipado judicialmente. E, por último, os estrangeiros não residentes no país. Sobre essa questão dos não residentes, há correntes diversas, mas não vou entrar nesse detalhe, porque não é o intuito da nossa aula nesse momento, nesse primeiro momento, tá bem? Os proibidos de exercer atividade empresarial, gente, eles sofrerão penalidades caso eles venham a exercer, porque não é tão simples assim, né? Não é porque estão impedidos que não ocorrem pessoas que burlem aí esse impedimento, ou seja, que burlem a lei. Então, o que a lei traz? Ela fala o seguinte, que os proibidos de exercer atividade empresarial sofrerão penalidades administrativas, né, como já mencionado, que é um ramo de direito administrativo também, de acordo com a sua categoria profissional, ou mesmo de maneira a agir, como na questão da falência, dependendo da situação. O ato, nesses casos, sempre é válido ou não nulo. Tem alguns autores, algumas correntes que trabalham nesse sentido. Além da penalidade administrativa, existe também o violador, a penalidade que nós chamamos aí de criminal, que ele fala que ele sofrerá sanções de contravenção penal cometida por exercer ilegalmente a profissão. Tá bem? Então, muito cuidado com isso. Quais são as principais obrigações do empresário? Podemos destacar as principais, gente. Registro do nome empresarial, até porque é considerado hoje a obrigação mais importante, tirando a questão da obrigação do registro de empresa, que é a abertura aí do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, registro de contratos e estatutos da Constituição da empresa e dos livros comerciais também é fundamental que tenha esse registro. Como é que funciona a questão do registro de empresa? Lá no 967 do Código Civil, ele traz a respeito dessa obrigação. Ele fala o seguinte, que é a obrigação de inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, respectiva sede, antes do início da atividade. No Brasil, normalmente ocorre depois, né? As pessoas tentam primeiro como pessoa física, exercem por um tempo, vê que está dando certo, até por uma questão de custo, mas por lei, lá no 967 ele fala que é o seguinte, que é obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, né, antes do exercício, antes do início da sua atividade. Quais são as finalidades de todas essas obrigações, desse registro que eu estou trazendo para vocês, pessoal? Primeiro,
dar garantia, dar publicidade, autenticidade, segurança, né, e eficácia nos atos jurídicos, não só para a empresa, como para as partes envolvidas, trabalhador, consumidor, fornecedor, né? Cadastrar, outra importante, né? Outra importância na finalidade do registro. Cadastrar as empresas nacionais e as estrangeiras, daí, lembra da obrigatoriedade de residir, né? Do empresário residir no país, em funcionamento no país e manter atualizadas essas informações para empresas, matricular os agentes auxiliares do comércio, bem como seu cancelamento, tá bem? Então, nós vamos finalizar essa primeira parte introdutória por aqui, né? E logo mais eu trago algumas outras aulas complementares aí do nosso conteúdo desse semestre, tá bom, pessoal? Agradeço pela presença e pela visibilidade aí. Até a próxima.